Olá! Sabe, tem horas que as ideias mais brilhantes podem acabar levando a gente para os caminhos mais sombrios. Hoje, a gente vai analisar um texto que investiga um desses momentos. Um episódio bem controverso na história do pensamento, em que a linha entre a ousadia e a irresponsabilidade moral ficou perigosamente borrada. Olha, só o título do material que a gente está analisando hoje já dá o tom. Quando o vinho azeda. É uma metáfora e tanto, né? Para algo que deveria ser refinado e inspirador, mas que, na visão do autor do texto, acabou se corrompendo de um jeito bem profundo. Então, para começar, a gente mergulha de cabeça no olho do furacão. Um olhar bem crítico sobre a elite intelectual francesa, ali naquele período super efervescente depois de 1968. A tese do texto, logo de cara, é bem forte. Ele diz que rolou um ponto de virada ali na França dos anos 70. A elite intelectual, que a gente espera que seja uma luz, um farol, bom, segundo o autor, começou a criar uma confusão danada, uma verdadeira neblina moral. E veja bem, a análise não fica no achismo, não. O texto dá nome aos bois, Foucault, de Beauvoir, Sartre, nomes pesadíssimos, e aponta para uma ação bem específica, a assinatura de petições, que basicamente questionavam a idade de consentimento. E a justificativa deles, dita em público, era de que estavam combatendo uma suposta ordem autoritária. E aqui está o pulo do gato, o ponto central. Não se trata de uma conspiração, de algo feito às escondidas, muito pelo contrário. O texto ressalta que foi um movimento público, que nasceu de uma convicção. Era uma elite, sabe, tão convencida da própria superioridade, que se achou no direito de ficar acima da moralidade comum, de reescrever o que é certo e errado com base nas suas próprias teorias. Ok, mas e na prática? Como é que essas ideias tão abstratas batem no mundo real? A segunda parte da análise vai justamente mostrar esse choque, essa rota de colisão entre a teoria e, bom, a dura realidade de casos criminais de verdade. Para explicar esse problema, o autor do texto usa uma expressão própria, erro antropológico. O que isso quer dizer? Basicamente que no meio desse debate todo, a criança que é uma pessoa real, vulnerável, virou só um conceito, uma abstração filosófica para ser usada num debate. E esse slide aqui deixa o contraste bem claro, né? É gritante. De um lado, você tem o discurso todo teórico de Paris, cheio de manifesto, de abstração, e do outro, a realidade nua e crua do caso Jeffrey Epstein lá nos Estados Unidos. Um caso com vítimas de verdade, com provas, com processos. Aquela linguagem acadêmica toda rebuscada, segundo o texto, simplesmente se desfaz diante da brutalidade dos fatos. Mas atenção, é importante entender uma coisa. O autor não está dizendo que uma coisa causou a outra, diretamente. A conexão que ele faz é mais sutil. Ele fala da criação de um solo fértil, sabe? Um ambiente, uma cultura, onde as elites se protegem, onde o poder e a influência são usados para contornar a lei e onde a moralidade que vale para todo mundo parece que não se aplica. Então, se a chamada alta cultura criou essa confusão toda, essa neblina moral, de onde viria a clareza? Bem, a terceira parte da análise sugere que a resposta, curiosamente, veio da cultura popular. O texto pega o filme Sound of Freedom como um contraponto, um exemplo de uma obra que faz exatamente o que a elite intelectual francesa daquela época, na visão do autor, não conseguiu fazer. Traçar uma linha moral bem clara, sem mais, sem talvez, sem relativizar as coisas. E a partir daqui, a fonte responde àquele erro antropológico com uma série de afirmações bem diretas e fortes. A primeira, que a gente vê agora, é essa: uma criança não é um conceito. Não é algo para ser debatido num seminário e pronto. Em seguida, o texto bate na mesma tecla. Uma criança não é uma metáfora. Não é um símbolo para a libertação ou para lutar contra o sistema. E, para fechar, a conclusão é taxativa. Uma criança não é um experimento social que serve a uma agenda ideológica, seja ela qual for. A mensagem do autor aqui é cristalina. A realidade, a vida vulnerável de uma pessoa, tem que estar sempre acima de qualquer teoria abstrata. E com isso a gente chega na reta final, na última seção, que amarra todo o argumento do texto e deixa um alerta bem claro sobre as consequências desse tipo de atitude intelectual. O texto mostra um caminho, quase uma receita para a decadência moral em 3 passos. Primeiro, a arrogância, uma elite que se acha acima das regras do jogo. Segundo, a redefinição. Eles mudam o que é certo e errado para encaixar na teoria da vez. E o terceiro passo é a consequência inevitável.
Isso cria um vácuo, um espaço onde o abuso pode acontecer e até ser justificado, seja no discurso ou na vida real. E tudo isso leva a gente para a citação que talvez seja a mais forte do texto todo. Ela resume a conclusão do autor de um jeito bem brutal. O resultado é podridão com sotaque elegante. Ou seja, quando a vaidade intelectual passa por cima da ética mais básica, o que sobra é a corrupção moral, mesmo que ela venha vestida de alta cultura. Então, só para deixar bem claro, a crítica principal do texto não é contra pensar diferente, não é contra ser usado intelectualmente. O problema central que a fonte aponta é a arrogância, é a vaidade de uma elite que se achou tão, mas tão superior que se sentiu no direito de brincar com os alicerces da moralidade. E é assim que a análise termina, deixando no ar uma pergunta que vai muito além dos cafés de Paris lá dos anos 70. Quando é que a audácia intelectual vira irresponsabilidade moral? Onde é que está essa linha? É uma questão, né, para a gente refletir sobre o poder e principalmente sobre a responsabilidade de quem cria e espalha ideias por aí.